Bem-vindos, amigos e amigas, à sua rede SPTV. Você, telespectador, você, internauta, prestigie o nosso programa. Hoje o prazer é redobrado, porque pela primeira vez fazemos o nosso programa ao vivo. Posso dizer que está chovendo, posso lhe desejar boa noite, posso dizer que está frio, não é? Então, participe do nosso programa, faça o programa conosco. Ligue ali para o nosso WhatsApp, mande mensagem no número 19 3648 8480. Repito, 19 3648 8480. Vamos falar de política, vamos saber dos nossos candidatos, vamos saber da nossa micro-região que representa todo o nosso Brasil. Nesse sprint eleitoral, recebo hoje o candidato a deputado federal, Cláudio Perecim. Eu vou dar um pequeno briefing para vocês terem o peso da opinião que ele vai emitir sobre cada provocação que eu fizer a ele, imaginando ele já como deputado. O pai morreu, ele tinha 11 anos de idade. A origem dele é da roça, como dizem os mineiros. E nós aqui também no interior. Representa uma categoria que já foi ou ainda o é, com muita dificuldade, é bem verdade, uma categoria muito importante para o país, que é dos têxteis. Eu até já vou aproveitar apresentando o Cláudio, perguntando o seguinte: quantas cidades você representa, Cláudio? Hoje nossa entidade representa 30, a nossa cidade base da entidade representa 39 cidades. São 39 cidades. Agora, direto e reto, diz que uma das suas prioridades, acho muito interessante aqui, o político fala minha luta, minha bandeira, minha causa, eu prefiro chamar de prioridade, né? Tem uma escala, o Brasil tem muito a fazer, né? Então, cada representante do povo tem a sua prioridade. Diz assim, no seu briefing, falando desse briefing importante, você prioriza o trabalho e faz questão de dizer um trabalho de qualidade e um trabalho bem remunerado. Sim. Com dignidade. Estou correto? Corretíssimo. Uma pergunta antecede essa que farei logo em seguida. Que pergunta é esta que antecede? Em um país hoje que nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, deram um nome bonito aí de vulnerabilidade alimentar, eu pergunto para você, no alto da sua experiência como pai, avô de 3 netos? Dois netos. Casado há 43 anos. Isto. Olha os valores do meu entrevistado. Depois vocês comparem com outros. Eu pergunto para você, imaginando você deputado, naquele calhamaço de pessoas e de pedidos, de pleitos, são 500 e quantos deputados federais? 513. 513. São Paulo é 71. Escreve um para você assim: Cláudio Perecim, não tenho o que comer no jantar. O que um deputado federal pode fazer diante da realidade de 33 milhões de brasileiros? Bom, primeiramente, boa noite, Felipe Zalaf. Boa noite a todos os telespectadores. Muito prazer estar aqui hoje, dando uma entrevista aqui na sua TV. E respondendo aí a sua pergunta, para mim, que eu já tive uma infância muito dura, uma necessidade incrível na infância de perder o pai na roça e saber a dificuldade de às vezes ter que chegar em casa depois de um trabalho árduo na roça e às vezes ter necessidade de se alimentar melhor, não dizer passar fome, mas de alimentar de forma correta, e você não tem essa opção. Então, seja 33 milhões,
para mim, é um motivo que me leva a disputar uma vaga para deputado federal, para poder ver se ameniza essa triste realidade que nós vivemos no Brasil hoje. Como que isso é possível fazer? É fiscalizar todo o dinheiro que é pago pelos contribuintes, seja trabalhadores, seja empresários, e fazer um bom uso desse dinheiro, aplicando de forma correta na geração de postos de trabalho, na manutenção dos postos de trabalho e nos trabalhos, emprego com qualidade. Porque uma vez que você tem uma proposta de ajudar uma população, seja do estado, seja da região metropolitana, ou seja do próprio Brasil, se tem que existir um projeto em cima dessa questão específica, no qual na área que eu milito já há anos, seria uma reforma fiscal, tributária, uma redução de encargos sociais na folha de pagamento, para poder sobrar mais para os trabalhadores e não onerar mais ainda a folha de pagamento ou o produto fabricado no Brasil através das empresas. A resposta foi direto e reto, não teve vou lutar por e fica aquela coisa vaga. Esse é o que precisa ser feito, mas não deixar também de dizer que vamos lutar para essa finalidade, e não só também para essa redução dos encargos nos produtos brasileiros, no alto custo aí Brasil, né? Todo produto que é fabricado. Mas também nós temos hoje uma guerra fiscal, uma guerra tributária entre os próprios estados do próprio Brasil. Parece que nós vivemos mais do que um Brasil dentro do Brasil. Você tem no sul, aplica-se uma carga tributária. Você vai para Minas, também é a mesma coisa. Você vai para outros estados do Nordeste, também é diferenciado. E infelizmente, São Paulo ainda nós temos uma carga pesada de tributo em cima do produto fabricado, que leva aí a perder um pouco a isonomia de mercado, de competitividade com os países externos. Eu vou dando uma direção para você desenvolver e o telespectador e o internauta aproveitar o melhor do seu conhecimento. Então, eu lhe perguntei e você respondeu direto e reto. O que fazer para colocar comida à mesa do trabalhador, de todos nós brasileiros. Você já, como bom entrevistado, antecipou batalha fiscal, reforma tributária. Outra prioridade sua é trazer para as cidades da região, aqui eu estou dizendo da região, mas é exemplo para o Brasil todo, é o micro-universo de uma realidade nacional. Como é que se traz algo que foi esquecido, que era o zero e vezeiro, empresas para uma cidade? Sendo que nós estamos, vou citar alguns exemplos locais aqui de Americana, num processo inverso. O Nítica foi embora, Toyobo foi embora, Goodyear está patinando para ficar aqui em Americana. Como é que um deputado federal, desejando que você já o seja, gostaria que voltasse como tal, pode ajudar nessa maestria, nessa organização para trazer emprego? Felipe, é muito simples, é uma matemática clara. Primeiro, você tem que ter um controle na importação e na exportação. Primeiro, nós temos uma realidade hoje na área que eu milito principalmente, mas não é diferente em outras áreas. Nós temos hoje a venda de algodão para os países da China 20% mais barato do que se pratica aqui no estado de São Paulo, ou aqui talvez no Brasil. Aí esse produto vem da China, vem com um custo menor final para o Brasil, ainda mais tirando a competitividade da fabricação brasileira. Como que é possível isso? Então tem que ter seriedade e tem que ter um controle nessa questão de importação e exportação. Então tem que dar um direito de isonomia das empresas a competirem de igual para igual.
em termos de salário nesses países, para onde vai esse produto mais barato, que lá os salários são menores do que aqui no Brasil. Aqui, o trabalhador ganha pouco, mas para a empresa fica caro, fica o dobro daquilo que ele ganha, infelizmente. Então fica caro, o custo é alto, e aí você perde a competitividade com os países de fora. Então precisa haver uma seriedade nessa questão, no Ministério do Exterior, enfim, envolver a indústria, o Ministério da Indústria, do Comércio, para fazer projetos que visem a redução dessas cargas tributárias para poder competir com os mercados externos aqui do Brasil. Aí você tem uma possibilidade de ter um salário melhor para o trabalhador, e a empresa não tem um custo maior agregado, e aí favorece tanto a empresa como o trabalhador. E a gente tem que ter responsabilidade de saber que a empresa, ela é o funcionário é a empresa. O colaborador é a empresa é o colaborador. Sem uma das partes, a empresa não existiria. Então precisa que as duas partes caminhem junto, o capital e o trabalho. Melhorando o salário desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, desses colaboradores. Você vai ter uma estrutura melhor na família, porque ela tem uma renda melhor, a renda per capita melhor, para poder dar um sustento melhor para a sua família, para poder se alimentar corretamente e alimentar melhor. Enfim, tudo isso vai trazer um benefício muito grande para toda a sociedade de uma forma geral. Aí você começa a tirar um pouco o problema da fome no Brasil, porque ultimamente nós temos aí uma grande população vivendo praticamente desse auxílio praticado pelo governo. R$600 agora é 600, mas antes era menos. Então, como que pode uma família com 2, 3 crianças aí se alimentar bem e alimentar corretamente com um valor desse? Então, precisa urgentemente que se faça uma revisão em todo o processo já existente, que infelizmente, na minha opinião, como representante dos trabalhadores, tem que ser feito urgente uma reforma nesse sentido. E a gente lutou muito desde 95, talvez vocês tenham participado de uma paralisação em 95 da Anhanguera, para poder agilizar essa situação do segmento. Não estamos falando do segmento têxtil, mas todo o segmento sofreu muito, mas o têxtil foi pior. 2006 paralisamos novamente a Anhanguera. Depois de 2006 também fomos para a Praça da Sé, criar salvaguarda para o setor têxtil. E aí, em 2011, 2012, mais uma vez nós acabamos com uma feira de chineses lá no Anhembi, lá em São Paulo, que era uma feira exclusivamente dos chineses. Então nós trabalhamos e não deixamos aquela feira prosseguir, porque ia ser um caos maior ainda para o segmento. Mas já estamos falando de um segmento, mas todo segmento tem os mesmos problemas. Falamos de dois extremos de uma cadeia: colaboradores, empregados e empresários. Eu vou colocar um intermediário, porque você está falando, e com razão, em guerra fiscal, em revisão tributária. Quem é o personagem que eu coloco nesse tabuleiro de guerra? O governo. Governo federal. Por quê? Com seus ministérios e as pessoas certas no seu ministério para poder trabalhar, elaborar projeto para buscar mecanismo que venha solucionar esse problema. Me deixa concluir. Se eu entendi bem, se não entendi, pode me corrigir, fica super à vontade no nosso bate-papo. Você fala em redução da carga tributária. Sim. Significa menos dinheiro no erário público, correto? Pergunto para o deputado federal, hipoteticamente já estou te considerando deputado federal. Como convencer um governo, não o Estado, o governo, a abrir mão de dinheiro, sendo o nosso país um dos que possui a maior carga tributária com menor índice de retorno para o contribuinte?
Como é que um deputado federal, como é que uma andorinha vai fazer verão? Primeiramente, Felipe, não é apenas um deputado. São 513 deputados que têm o compromisso com os seus eleitores, com suas eleitoras, de fazer projetos, de trabalhar em cima de projetos que visem a redução dessas cargas tributárias. Criar um mecanismo, talvez, do imposto único, também é possível. Que é bandeira de uma candidata. Você entendeu? Talvez o imposto único do Marco Sintra, que ele vem lutando há anos nesse imposto único, onde que todos paguem um pouco, que hoje poucos pagam muitos e muitos não pagam nada, ou pagam o mínimo necessário. Então, tem que haver projetos nessa linha, nesse sentido, que ajude a arrecadar fundo da mesma forma, sem ter problema em caos social, na falta de verba na saúde, falta de verba na segurança, na educação, enfim. Tudo pode ser feito. E avaliar se a folha do governo, numa forma geral, não está inchada. Tudo isso tem que ver, tem que fazer uma avaliação, uma retomada de tudo isso para poder ajustar uma forma mais coerente para poder solucionar esse problema. Antes de abrir para algo mais suave, que é o seu jingle, tem que falar do seu jingle também, né? Que é muito bom. Direto e reto, os nossos representantes estaduais, federais, municipais, como disse um amigo meu que está presente na plateia, são homens de preço ou são homens de valor? Pleitando a vaga para deputado, se eu entendi a sua... Não estou direcionando para você. Quem nos representa hoje e que também estão pleiteando o retorno, são pessoas de preço, preocupado com Larjan, Massari, como diria o árabe, ou são homens de valor como você que veio da roça, que sabe o que é fome, que sabe o que é capinar, que sabe o que é sol a pino na cabeça, que sabe o que é chegar dentro de casa e ver um fogão a lenha ali fervendo, às vezes só água e banha. Eu pergunto, hoje você olha para a classe que você quer fazer parte, por razões, digamos assim, boas, você enxerga que homens de preço ou homens de valores? Sem citar nome. Não, a gente não pode generalizar. Ainda hoje, estava conversando hoje numa reunião muito importante com vários funcionários, com empresa junto, com o empresário junto também. Eu hoje, se nós tivéssemos hoje 513 deputados, tudo na mesma linha, preocupado com o país, preocupado com a política, com a arte da política, e não com a politicagem em alguns casos, eu preferia nem sair candidato, porque eu saberia que o país estaria na mão de bons deputados. E hoje eu digo o seguinte, que eu gostaria de ocupar uma cadeira do mal político, não do bom. Para mim ajudar esse país, ajudar a solucionar esse país, junto com um grupo de deputados bons e não políticos, não politiqueiros. Momento, então, agora de descontração. Qual é o jingle que você cantou para mim aí nos bastidores? Fala para os seus eleitores. É muito interessante, achei bacana. No dia 2 de outubro, não vote mal. Para deputado federal, vote assim. Vote no perecim, para não arrepender no fim. O meu número é 5156. Agora é nossa vez, universo. Não é bom? Eu acho sensacional, por isso que eu digo para vocês, participe do nosso programa, pelo nosso WhatsApp 193648-8480. Faça a sua pergunta, não deixa só eu aqui carregar o tijolo, né? O piano, não é verdade? Vamos para outra tema sensível, saúde. Governo federal anuncia hoje, eu posso falar ao vivo, estou tremendamente animado com o ao vivo, que cortou 63% ou 65% dos preços daqueles remédios para o povo, hipertensivos,
remédios para diabetes, outros tantos, porque vai redirecionar, incrível isso, né? Para aquele orçamento secreto. Duas perguntas. Não é penalizar mais uma vez o trabalhador e o povo? Segunda pergunta. Aonde numa república dita democrática cabe orçamento secreto? É, muito suspeito. Primeiro que se você tem uma falta de recurso na saúde, você tem um custo maior operacional, um custo maior para tratar de sérias doenças que necessitam desses remédios de uso contínuo. Exatamente. Infelizmente, não se tira verba, se corta no orçamento verba de saúde, gente. Saúde é uma coisa prioridade, é uma prioridade que tem o ser humano, ele tem que se cuidar. Principalmente quando nós vamos chegando numa idade da terceira idade, acima do 45, 50, o corpo nosso é uma máquina. O corpo nosso é uma máquina. E ela necessita de uma reposição, de remédio, de situações diferentes de quando a gente é mais jovem. Que o organismo nosso está tudo perfeito, girando certinho e não precisa praticamente de remédio. Mas aquele que, assim como eu, que já trabalhei muito na vida e contribuí muito para uma previdência, contribuí muito para o país, e de repente você tem um problema de aquisição de remédios para a saúde, que é esses remédios de uso contínuo, seja para diabetes, seja para colesterol, seja para pressão, enfim, remédio do coração, enfim, para tudo. É um absurdo, não pode, isso aí é uma injustiça. Agora, quando se fala do orçamento secreto, é a mesma coisa de uma entidade esconder sua prestação de conta. Que é no início que você falou que como deputado federal faria clareza na prestação dos gastos, exatamente, dos investimentos. Exatamente. Não vou aqui dar nome aos bois, mas vamos entender que um prefeito já tem várias contas que não foram aprovadas para o Tribunal de Contas do Estado. Não, pera um pouquinho, mas só cá entre nós, dá o nome de um boi só. Não vai, tá, que pena. Senão você põe uma boiada em cima de mim. Nossa Senhora. Então vai, então não cita o boi, vamos ficar só na vaquinha. Então, aí você fica, quando se trata de algo secreto, é algo que se não existe, se não há a intenção, mas deixa o povo pensar que há uma intenção de desvio, de manobra, de recurso para algo que não é aquilo que vem de encontro com a necessidade do povo brasileiro. Então está escamoteando alguma coisa. Deixa o povo pensar. Se a ideia é boa, não faz escondido. Existe transparência. E hoje, num celular, com o celular hoje, você fica por dentro de tudo. Então é melhor usar o celular para algo que você saiba o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado e no seu país. Se eu não estou enganado, inclusive tem um aplicativo recém-lançado chamado Quem é Quem. Você tem lá todos os candidatos a deputado federal, governador, deputado estadual, e você pode ter ali as regiões e fazer consulta quem são, quais são as prioridades, os trabalhos e por aí vai. Então o Cláudio está bem correto. Hoje, com a tecnologia, com a internet, você tem acesso fácil ao conhecimento. Agora, falando em acesso fácil ao conhecimento, você como republicano, o que pensa, por exemplo, da decretação de sigilo sobre assuntos como fez o Bolsonaro recentemente? Não, vai abrir esse pacote só daqui 100 anos. Olha, primeiro, não sei a sua palavra republicano em que sentido se diz, porque eu sou democrático. Não, republicano não do partido. Não. República Federativa do Brasil, antes de mais nada. Tá bom. Em segundo lugar, Ordem e Progresso, e lá para 23º partido, qualquer que seja. Para você... Foi bom o trocadilho, viu? Foi inteligente. O trocadilho foi inteligente. Porque às vezes está
Quer me deixar de saia curta? Ficou meio esquisito. Meio um ponto de interrogação. Mas você fez uma pergunta... Eu estou falando sobre decretar sigilo a pretexto de proteger informações de Estado, de segurança nacional, sobre determinado assunto ou fato. Eu te digo, qual a utilidade num país republicano, não no Partido Republicano, desse tipo de instrumento? Olha, nós estamos vivendo hoje uma situação muito complicada, com tanto fake, com tanto atrapalhado que estão fazendo, e quanta gente estão perdendo dinheiro com esses benditos, uma hora é Pix, outra hora é um monte de coisa que está levando dinheiro de pessoas de bem, aposentado, enfim, hoje, por dia, você bloqueia uns 20 celulares que tenta ligar para você, depois eles aproveitam a situação para fazer atrapalhada aí. Bom, então, hoje tem uma lei que saiu de proteção de dados a pessoas. Então, hoje, se uma empresa hoje, você pedir uma relação de pessoas, ela não é obrigada a dar. Uma relação de funcionário. Então, proteger a pessoa é interessante, porque tem muitas pessoas que utilizam do nome que tem facilidade para ter acesso, e de repente, a hora que vê, ele já está na ruína aí, na mão desses malandros que está aí. Então, isso é uma questão. Outra questão também é que agora foi criada uma norma de que um trabalhador, ou seja, um trabalhador, todos nós somos, quando eu falo trabalhador, não estou falando só empregado, trabalhador todos nós somos, patrão também é empregado, trabalhador, todo mundo é trabalhador. Todo mundo produz. Você vai ao médico, e para fazer o atestado, não é mais obrigado a colocar o CID, certo? O Código da Saúde. Né? Então, por quê? Porque essa ficha pode ficar disponível e a pessoa descobrir a pessoa que tem alguma doença grave. Então, fica difícil. Então, o CID também foi eliminado da obrigatoriedade de estar passando para o atestado médico, principalmente do trabalhador. Então, essa informação de dado hoje, o sigilo, se ela tiver um interesse de proteção ao ser humano, às pessoas, eu acho muito válido. Mas eu vou renovar a minha pergunta, que eu não fiz de uma maneira inteligível. O sigilo a que eu me refiro não é de dados pessoais do cidadão. O sigilo que eu me refiro é aquele fato ou informação que o governo determina quando deve ser de conhecimento do povo. Ele vai lá e decreta sigilo, como o nosso excelentíssimo presidente da República o fez recentemente. Qual a opinião sobre isso? Eu acho isso mais ou menos a mesma pergunta que você me fez há poucos minutos atrás. Né? Se está escondendo que essa divulgação seja pública, mais uma vez nós ficamos com um ponto de interrogação que tem algo que não está correto. Deixa nós transparecer que tem algo por trás de uma atitude dessa. Porque eu acho que todo e qualquer, um homem público, gente, ele não pode esconder nada. Ele é um homem público, quem o elegeu tem que saber do seu trabalho, tem que saber da sua atitude, tem que saber da sua ética, tem que saber da sua idoneidade. Então, eu não acho correto essa situação de não poder divulgar. Eu não acho correto. Essa é uma atitude, porque eu falo pela entidade no qual represento, pode entrar lá à vontade, é público. Agora, sigilo é interessante e eu acho legal nas questões judiciais, para facilitar o processo trabalhista, processo criminal, processo de todas as formas, de qual seja, para poder não atrapalhar a investigação e para chegar à conclusão de fato do processo. Você me deu uma deixa, um gancho. Fica o ambiente, fake news, fica a impressão. Você acha que o nosso presidente da República
ele deixa no ar, ele deixa a impressão, ele deixa a sensação de que pode haver um golpe se ele não for eleito? Olha, primeiro precisa entender bem como que se pratica um golpe, né? Eu acho que não vai acontecer isso. Eu não acredito que isso venha acontecer. Eu acho que a democracia, depois que foi implantada a democracia no Brasil, dificilmente o povo vai permitir um golpe. Não vejo isso. Não tem clima para isso? Não tem clima para isso. Eu acho Mas que ele não cria um ambiente? Ele cria esse e outros também, o tempo inteiro ele está criando, né? Então, vamos pensar, ter um pensamento positivo e vamos pedir para que Deus dê uma clareada aí na mente dele, ele para com essas conversas aí, que a melhor coisa que ele tem a fazer é isso aí, viu? Não vão ficar assustando o povo aí por nada aí, porque não leva a nada. A pessoa quer ter liberdade, a gente quer sair na rua, a gente quer conversar com as pessoas, e se não for por esse caminho, se for para voltar para uma ditadura ou coisa parecida, nós vamos ter problema novamente, né? Então, já passamos por essa fase aí, eu acho que é impossível que o povo vai permitir que isso aconteça. Não vai acontecer. Em compensação, fazendo um paralelo, nós temos aí o que chamamos não, né? Alguém pegou extremismo, né? Radicalidade. Tem PT de um lado, PSDB do outro, como se não existisse Patriota e outros partidos. Pessoas foram até assassinadas por esse extremismo insano. Como você enxerga essa situação? Primeiro, como debelar? Como é que para isso? Primeiro que isso chama-se fanatismo. Fanatismo. O fanatismo para tudo. Não é só na política. O fanatismo para futebol. Se matam entre eles, sai lá fora, brigam, um mata outro por causa de futebol. Fanatismo por religião. Tem aqueles que é fanático para religião. Tem aqueles que é fanático para política. Um defende um candidato, outro defende outro candidato. E tivemos dentro de uma empresa recente, em Santa Bárbara do Oeste, que um está com a faca no outro lá dentro, por causa de um ser Lula e outro ser... chegar a um ponto desse, brigar por causa de político, não. E aí, Felipe, o partido nosso, ela teve um comportamento muito legal nessa parte aí. Ela deixou à vontade para que os candidatos, seja deputado federal, estadual, escolham o seu presidente. E que o próprio partido não fale para mim quem eu tenho que votar. Então, em respeito à opinião das pessoas, em respeito a essas pessoas que estão polarizando tudo, os dois candidatos que estão aí à dianteira nas pesquisas, ele deixou à vontade para as pessoas trabalharem para o seu presidente. Fica à vontade. Esse ambiente de radicalismo me remete à seguinte situação. Hoje, inclusive, em Conchal, um vereador foi assassinado. Aqui na nossa região, um chefe de gabinete ou um político também foi assassinado. Marielle, que foi mais icônico, foi assassinada. Você tem medo dessa política, que eu nem sei como chamar, da pistolagem, da bandidagem? Olha, primeiramente a gente tem que ter a força de Deus dentro do coração da gente. A gente tem que ser cristão e a gente passar para as pessoas que a gente quer ajudar as pessoas através da política. Porque nada se consegue se não for pela política hoje nesse país, infelizmente. A política está na vida da gente, seja a política empresarial, seja a política sindical, seja a política partidária, seja a política religiosa, seja a política esportiva, tudo é político. O meio ambiente, o ar que você respira, tem que ter ações políticas voltadas para o meio ambiente, a proteção do meio ambiente, enfim, e diminuir a camada de ozônio faz parte. Então, tem que ser nessa linha, né? Na política, para poder solucionar esses problemas. Agora, o que nós podemos fazer? Eu não sou uma pessoa polêmica, eu sou uma pessoa que viso o interesse de atender as pessoas e faço uma campanha política, seja para vereador, como já fiz,
seja como já vereador, dentro daquilo que é possível ser contra, porque a gente acha que é contra, tem que ser contra e tem que trabalhar e movimentar o grupo para não apoiar mesmo, porque isso vai prejudicar um grupo de pessoas, ou vai prejudicar uma cidade, vai prejudicar um bairro, enfim, né? Então, e nessa política que eu estou trabalhando também, eu estou fazendo o meu trabalho, estou pedindo o meu voto. Eu não estou entrando em dividida se A é melhor, se B é melhor, porque eu sei que se eu partir para um lado meio agressivo, eu vou encontrar aquilo que eu não gostaria de encontrar, certo? E se sabe que italiano também não tem sangue de barata. Então, por isso eu não provoco. É bom assim, né? Você falou em religião. Volto a lhe considerar e desejando que o seja deputado federal. Quando cair qualquer assunto para o seu conhecimento e sua apreciação, terá um olhar religioso ou você é adepto do Estado não laico, mas do laicismo? Não, aqui eu não meto Deus de maneira nenhuma, ele não se intromete ele não é considerado nessa minha análise. Como seria o deputado Cláudio Perecim nesse aspecto? Primeira coisa, você tem que respeitar a pessoa na religião que ela se sente melhor e que se sente bem. Então, dentro de uma Câmara de Deputados, com 513 deputados, vai ter católico, vai ter protestante, vai ter evangélico, vai ter de todos o gosto. Assim como tem dentro de um grupo desse de deputados, vai ter palmeirense, vai ter corintiano, vai ter são paulino, vai ter santista, enfim, vai ter tudo. Então, se você dá o respeito e respeita a pessoa naquilo que ela se sente bem, você nunca vai entrar em dividida com a questão de religião para decidir as questões políticas em Brasília. Nós temos aí mais 10 minutos de programa. Antes que eu continue orquestrando suas respostas, o que você gostaria de comunicar para os seus eleitores? Bom, meus eleitores e minhas eleitoras, o que eu peço nesse momento, para que eu possa ajudar você, pai de família, mãe de família, meu jovem, meus idosos, toda a população do nosso estado, da nossa região metropolitana, da nossa mini região metropolitana, para mim te ajudar, para mim colocar em prática aquilo que está dentro do meu coração e transmitir isso na caneta, para favorecer você em todo sentido, seja no esporte, seja na educação, seja na saúde, seja, enfim, a segurança, muito importante. Eu preciso do seu voto. A única coisa que eu preciso. E uma vez eleito, você vai me cobrar daquilo que eu estou dizendo hoje. Daqui 4 anos, você vai falar para você mesmo, dentro do seu conhecimento, realmente, eu não desperdicei o meu voto. Eu votei naquele exatamente que eu escolhi para me representar na Câmara do Deputado em Brasília. Pense com carinho. Se eu não for a pessoa escolhida de você, mas pense em algo da nossa região metropolitana e de preferência ainda dentro da mini região metropolitana. Vamos fortalecer a nossa região, vamos fortalecer a política da nossa região. Só trazemos benefício para nossas cidades e para nossa região, porque nós vamos ser o seu representante. O prefeito vai chamar o deputado, e fala, eu tenho um projeto e eu preciso de uma ajuda. Elabora seu projeto, chama seu deputado, e o deputado vai ser o intermediário para botar esse projeto embaixo do braço e ir até o ministério indicado da sua reivindicação. E por lá nós vamos trabalhar para que essa receita venha para nossas cidades ou para nossa região, para atender
a sua necessidade de trabalhador. Mas uma coisa eu posso garantir para você. Eu gosto de pessoas, e gosto de trabalhadores, e gosto de todo mundo. Trabalhadores, gosto de trabalhadoras, eu gosto de vocês. Eu estou aqui me propondo a ser um deputado federal para ajudar a nossa região, o nosso estado e o nosso Brasil. Porque lá em Brasília é que depende de todas as leis que se criam para o país todo. E eu vou ser um órgão fiscalizador e um órgão de criar-se leis. Porque eu, como vereador em Santa Bárbara do Oeste, pode entrar no site da Câmara, vocês vão ver quantas leis que da minha autoria está lá na Câmara de Vereadores em Santa Bárbara do Oeste. Produção, temos quanto tempo ainda? Muito bom. Vamos voltar então para questões sensíveis, nacionais. Mais light. Não, sensíveis não é light. Sensíveis é sensíveis. É. O que eu quero dizer, por exemplo, você vem conversando conosco, com os telespectadores, com os internautas, no mínimo com coerência. Sim. Não vi nenhuma discrepância. Agora eu quero e gostaria que você falasse se é ou não discrepante Alckmin, o picolé de chuchu, unir-se ao Lula como vice do Lula. Tem discrepância? Outrora o PSDB chamou o Lula de ladrão várias vezes, que ele queria voltar para a cena do crime, e agora o picolé de chuchu, com todo respeito, está lá, parece com uma cara meio assim, e o Lula gesticulando, e tá. Isso é coerente? Isso dá seriedade para a política? Olha, Felipe, o que eu posso dizer é o seguinte: você só analisa um fato se você participou de uma negociação. O que eles visualizaram, ser o Alckmin ser o vice do Lula. Então, se eu participar de uma negociação, eu vou omitir a minha opinião. Correto? Como ocorreu na negociação da eleição passada para prefeito em Santa Bárbara. Então, aí você participa da negociação. Aí você tem a condição de omitir a sua opinião e falar, não, está incoerente e está errado, e isso aqui vai te levar você à derrota na sua campanha, seja lá qual for. Então, eu preciso, para avaliar uma situação dessa, eu preciso estar presente na negociação. E vou falar uma coisa para você, o Alckmin, como político, ele é muito bom. É bom. Ele é bom. Eu ando muitos quilômetros, teve dia que eu andei 1000 quilômetros de estrada. Como governador, ele foi excelente. Agora, com essa parceria, Alckmin e Lula, no que isso vai acontecer no final da campanha, eu não consigo avaliar hoje. Porque, pelo menos para as pesquisas, está dando que está dando certo. As pesquisas. Certo? Vamos para algo mais light, ou nem tanto, porque agora nós vamos falar da sua cidade. O que você priorizaria como deputado federal para Santa Bárbara do Oeste? Fale aí para os barbarenses. Minha cidade é onde eu vivo, onde eu casei, onde eu estou lá assim, há 49 anos com meu registro, só numa empresa. 6 de agosto de 1973, vim da roça, registrei na empresa Sermatex e meu registro está lá até hoje, 49 anos. É um exemplo de que a gente pode falar em nome dos trabalhadores, porque é um exemplo daquilo que a gente está falando, certo? Está lá para quem quiser ver o meu registro lá, certo? Desculpe, me faltou... Então, o que você gostaria, como deputado federal, fazer por Santa Bárbara? Desculpa. Olha, primeira coisa que nós precisamos fazer é cuidar da saúde de Santa Bárbara do Oeste. Acabar com essas filas, de tantas filas que tem para operação de fêmur, operação de braço, até
biópsia para diagnosticar se está com câncer, não está com câncer. A primeira coisa que tem que ser feito é acabar com as filas, fazer um projeto de vinda para Santa Bárbara do Oeste, talvez mais médico, melhorar as condições de salário dos médicos, melhorar o atendimento através das enfermeiras, dos enfermeiros, melhorar o salário dessas pessoas, porque eles trabalham com vidas, né? Então, a gente vai trabalhar bastante nessa questão da saúde. Em segundo, é a questão do emprego. Nós estamos hoje numa cidade privilegiada, Felipe, privilegiada. Nós estamos no eixo do desenvolvimento da região metropolitana. Eu vou explicar para você por quê. Santa Bárbara do Oeste, ela está do lado, passa uma bandeirante. Do outro lado, corta a SP-304. A SP-304, ela leva até a Anhanguera. A Anhanguera, por sua vez, leva até Adão Pedro. Adão Pedro leva até a Dutra. Bom, depois você vem para o lado da Bandeirante até o final dela, 20 e poucos quilômetros, você está na Washington Luiz. Depois você pega a Bandeirante sentido São Paulo. Aí você vai também ao Porto de Artemis. E nós temos aí, próximo de um aeroporto que hoje é internacional, que é o Viracopos. Certo? E o que não bastasse ainda isso, nós temos ainda áreas livres para serem construídas e para ser criado distritos industriais para poder gerar mais postos de trabalho, gerar mais emprego, gerar renda através desse processo. E aí é que vem a questão da parceria prefeitura e deputado federal por Brasília, por representação. Não sei se você sabe, é o povo que me assiste, que me ouve nesse momento. São Paulo hoje está difícil, eu estava conversando inclusive com um empresário ontem, está difícil de produzir alguma coisa em São Paulo. Porque se cai uma bicicleta numa avenida, fica 5% de trabalhador para a avenida, uma bicicleta com uma pessoa, para 5% de uma empresa que está trabalhando porque para a avenida. Se dá um enchente, para mais 10%. Se tem uma greve do metrô lá por melhores condições de salário, aí para mais um pouco. Então está difícil de produzir hoje em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então o povo está querendo vir para o interior. E vir para o interior, Santa Bárbara do Oeste, ela tem essa possibilidade de receber esses investimentos dessas empresas que queiram continuar sua produção, continuar gerando pós-trabalho, continuar gerando riqueza num local bom, e nossa cidade tem isso para oferecer. E também criar em Santa Bárbara do Oeste, construir um hotel, né, onde você tenha intérprete, um hotel para receber os grandes investidores internacionais, nacionais, para poder vir buscar aqui aquilo que Santa Bárbara do Oeste oferece de melhor, que é uma água boa em abundância, uma água boa, terreno e um povo ordeiro, um povo acolhedor e trabalhador. Amigos e amigas do Direto e Reto e da Rede SPTV, somos nós, Rede de Televisão, junto com vocês, nesse sprint das eleições. Vamos falar sobre política, vamos pensar e repensar política. Eu agradeço aqui a presença e renovo o convite para sempre estar voltando, Cláudio Perecim, talvez já volte como deputado federal, né, pela nossa região. E eu deixo para vocês mais uma vez o número do nosso WhatsApp, a forma de você fazer o programa conosco, de você conhecer o seu candidato, não no asfalto através de um santinho, mas conversando diretamente com ele. 19 36 48 8480. Desejo a vocês muita sabedoria, muito conhecimento, muita saúde, muita paz. Até o próximo programa ao vivo.
animado com isso. Abraço a todos.